O universo acabou de nos devolver o olhar. E fez isso com uma pergunta. Em meio ao vazio infinito, o telescópio James Webb captou algo que nenhum cientista ousaria prever. Um ponto de interrogação, desenhado nas profundezas do cosmos. Não é um borrão aleatório, não é uma falha na imagem. É real. Estaria o universo tentando nos dizer algo? Ou acabou de nos deixar ainda mais perdidos no mistério? O registro aconteceu durante uma observação aparentemente rotineira. O James Webb voltava seu olhar para um par de estrelas em formação, a cerca de 1.400 anos-luz da Terra. Essas estrelas, conhecidas como Herbig-Haro 46/47, ainda são jovens, envoltas em densas nuvens de gás e poeira. Berçários estelares que escondem segredos sobre como o nosso próprio Sol nasceu bilhões de anos atrás. Mas o Webb não enxerga como nós. Com sua câmera de infravermelho, ele atravessa essas cortinas cósmicas como se fossem vidro, revelando um palco oculto no espaço profundo. E foi ali, no fundo da cena, que o inesperado aconteceu. Entre o brilho suave de estrelas recém-despertas e as sombras das nuvens interestelares, surgiu a silhueta improvável. 2 pontos luminosos, conectados por uma curva quase perfeita, formando, com precisão perturbadora, um ponto de interrogação. Não era apenas uma mancha, não era distorção de lente. Era um desenho cósmico, capturado em alta resolução, emergindo de bilhões de anos de caos gravitacional. O universo, com toda a sua vastidão e indiferença, parecia ter pausado por um instante, apenas para nos fazer uma pergunta. Mas por que agora? E por que exatamente ali, naquele pedaço perdido do espaço? A explicação mais aceita pelos astrônomos é pragmática. O que vemos seria o resultado de uma fusão galáctica. Imagine 2 galáxias gigantescas, cada uma com bilhões de estrelas, sendo lentamente puxadas pelo abraço implacável da gravidade. Seus núcleos brilhantes se aproximam, giram, se distorcem, e durante esse breve instante cósmico, assumem uma forma curiosamente familiar para nós. Um ponto de interrogação. Para a ciência, esse é um processo natural. As galáxias estão em constante movimento, colidindo e se fundindo desde os primórdios do universo. Mas há algo intrigante nessa história. A maneira como o nosso cérebro reagiu à imagem. Reconhecer padrões é uma herança evolutiva, um instinto chamado pareidolia. É o mesmo fenômeno que nos faz ver rostos nas nuvens ou figuras em rochas. A diferença é que aqui não estamos falando de um objeto terrestre, mas de uma estrutura colossal, a milhões de trilhões de quilômetros de distância, moldada por forças que operam em escalas de tempo inimagináveis. E é nesse ponto que a dúvida se instala. Será mesmo apenas uma coincidência visual? Ou existe a remota possibilidade de que o cosmos, em sua dança aleatória, tenha escolhido esse momento para nos deixar um símbolo? Um lembrete de que, por mais que avancemos, ainda sabemos muito pouco sobre o que está lá fora. Mas, e se esse formato não for apenas fruto do acaso? Na escala imensa do cosmos, padrões tão definidos são raros. E quando surgem, é impossível não se perguntar: por quê? Alguns enxergam ali pura poesia, como se o universo estivesse refletindo sobre si mesmo, desenhando no vazio um convite para pensarmos além. Para outros, é quase um gesto provocador, como se algo, em algum lugar, quisesse nos lembrar de que ainda não sabemos tudo. A ciência, por sua vez, busca a resposta mais plausível, apoiada em dados e probabilidades. Mas por mais sólida que seja a explicação, a imagem continua carregada de um significado que escapa das equações. É a natureza humana tentar preencher lacunas. E é justamente aí que o mistério floresce. Desde as primeiras civilizações, olhamos para o céu e transformamos pontos de luz em constelações, mitos e presságios. Hoje, com telescópios que penetram no coração do tempo e do espaço, ainda fazemos o mesmo, apenas com instrumentos mais sofisticados. E isso levanta uma questão inevitável.
Será que estamos apenas interpretando o universo? Ou o universo, de alguma forma, está mesmo nos enviando sinais? Talvez esse ponto de interrogação não tenha sido colocado lá para trazer respostas, mas para nos lembrar das perguntas que nunca deixamos de fazer. Cada nova descoberta do James Webb é como uma fresta na cortina do desconhecido. Abre-se um pouco mais a visão, mas revela uma sala ainda maior e mais escura atrás. Com cada imagem, entendemos melhor a mecânica do universo. E, ao mesmo tempo, percebemos o quanto ainda estamos apenas arranhando a superfície. Seja uma fusão de galáxias, uma coincidência visual ou algo que nossa ciência ainda não sabe nomear, o efeito é o mesmo. Somos atraídos para o mistério. O ser humano precisa disso. É essa busca incessante que nos tirou das cavernas, nos levou à Lua e agora nos faz lançar olhos eletrônicos para bilhões de anos-luz de distância. No fim, não importa se a explicação for simples ou extraordinária. O que importa é que, diante dessa imagem, continuamos a fazer o que fazemos há milênios. Erguer o olhar, apontar para o céu e nos perguntar qual é, afinal, o nosso lugar em tudo isso. O universo fala, mas a sua voz é o silêncio. E de vez em quando, ele escolhe se expressar por meio de sinais tão simples e ainda assim tão impossíveis de ignorar. Talvez esse ponto de interrogação seja apenas fruto do acaso, um rabisco aleatório na tela infinita do espaço. Ou talvez seja o jeito do cosmos nos cutucar, nos provocar a continuar a jornada. É como se dissesse, vocês ainda não viram nada. E nós, pequenos exploradores orbitando uma estrela comum, aceitamos o desafio, mesmo sem entender todas as regras do jogo, porque é isso que nos move. A curiosidade, a necessidade de ir além, de buscar aquilo que ainda não sabemos nomear. O ponto de interrogação cósmico pode ser só uma imagem, mas também pode ser um lembrete de que cada resposta que encontramos abre outras 10 perguntas. E enquanto existirem perguntas, continuaremos olhando para cima. Agora, eu quero saber, o que você acha que o James Webb encontrou? Deixe a sua teoria nos comentários. Pode ser científica, filosófica, ou até completamente fora da caixa. E se você quer continuar explorando esses mistérios comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Afinal, a próxima pergunta do universo pode estar a apenas um clique de distância.